E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um tema fascinante: o mistério do Tolá, biologia, profecia e o verme carmesim. Olha, esse é um mistério histórico simplesmente bizarro e super intrigante que ficou escondido aí em textos bíblicos milenares. E já vou adiantando para vocês, isso não é só um estudo de palavras difíceis ou poéticas, não. É a interseção cravada entre a biologia real de um inseto minúsculo e narrativas muito, mas muito profundas sobre sacrifício. Para começar nossa conversa, imagina só a cena. Salmo 22, um texto histórico atribuído ao rei Davi. Aí, no meio da leitura, aparece essa declaração totalmente inusitada. Eu sou verme e não homem. Como assim, né? A primeira coisa que vem à cabeça é: por que uma figura da realeza, um cara no auge de todo o poder dele, se descreveria como um inseto que não vale nada? Muita gente lê isso e pensa: é só um desabafo emocional, o cara tava na pior. Mas, e é aqui que o negócio fica bom, os textos originais revelam que tem uma camada técnica absurda por trás disso. E é exatamente aqui que a linguística entra rasgando. A palavra original em hebraico que eles usaram lá não é tipo um termo geral para qualquer minhoca, sabe? A palavra é tolá. E o mais fascinante é que tolá funciona como uma referência biológica super, mas super específica. Ela aponta para uma espécie única de inseto lá do Oriente Médio e, ao mesmo tempo, para a cor exata, aquele escarlate ou carmesim intenso que esse bichinho produz. Ou seja, não é só uma figura de linguagem bonitinha, é a identificação cirúrgica de um organismo que tem um ciclo de vida inacreditável. Vamos desacelerar um pouquinho e analisar com calma como é a vida da fêmea desse tolá, porque entender isso é absolutamente fundamental. Quando chega a hora dela dar à luz, essa fêmea sobe numa árvore e gruda o próprio corpo na madeira de um jeito que é irreversível. Não tem volta, acabou. Ali, ela literalmente morre para formar uma espécie de escudo físico com o próprio corpo para proteger os ovinhos dela. E, durante todo esse processo bem trágico de autossacrifício na natureza, ela solta um líquido vermelho super intenso, um carmesim, que simplesmente mancha a madeira toda ao redor. E aí, pasmem, no terceiro dia, depois que o ciclo termina, o corpo dela se rompe e essa gosma vermelha passa por uma reação química, ficando branca como a neve. Sem brincadeira, um espetáculo da biologia. Agora, o que faz a cabeça explodir é como esse ciclo da natureza bate certinho com eventos históricos descritos milênios depois. Existe um paralelo espantoso entre a biologia desse tola e toda a narrativa da crucificação de Cristo, um evento que, detalhe, foi documentado uns 1000 anos depois desse Salmo 22. Quer ver? De um lado, a gente tem esse inseto fixado a uma árvore que derrama uma mancha vermelha e depois de 3 dias fica branco. Do outro lado, na crucificação, um homem é pregado na madeira, derrama o próprio sangue e, de acordo com a teologia cristã, lava os pecados deixando eles brancos como a neve. É muito louco como um inseto que parece meio nojento à primeira vista é elevado a uma imagem incrivelmente precisa e profunda de redenção. E tem mais, viu? Essa cor vermelha profunda não fica presa só lá nos Salmos. Se a gente pular para Êxodo 26, tem instruções mega detalhadas para usar fios de escarlate, que são basicamente fios tingidos com a tinta do tolá, nas cortinas do tabernáculo. Para quem não lembra, o tabernáculo era aquele local sagrado onde a humanidade literalmente se encontrava com o divino. Então aquele corante carmesim, que só era extraído esmagando esse exato verme, estava lá, costurado no tecido, marcando presença e reforçando esse fio contínuo de sacrifício e cobertura espiritual pelo sangue ao longo de todos os textos antigos. Mas olha, a história tem uma reviravolta. Lá nos textos hebraicos, o tolá tem meio que 2 caras, uma natureza dupla mesmo. Ele não serve só para apontar para um sacrifício supremo e voluntário. Ele também traz a imagem bem perturbadora dos nossos comportamentos carnais e destrutivos. É uma dicotomia maluca. O exato mesmo verme que simboliza a redenção máxima também serve de alerta para a ruína do ser humano. Para a gente entender de onde vem essa natureza destrutiva, precisamos voltar um pouco no tempo, lá para o contexto da indústria madeireira dos fenícios. Os caras eram mestres em cortar aqueles cedros gigantescos para construir navios. E sabe o que os sábios antigos anotaram? Que esses vermes minúsculos de aparência super inocente e com boquinhas macias tinham um apetite que era, assim, insaciável. Eles conseguiam perfurar e acabar com a madeira maciça dos cascos dos navios. E por causarem um estrago terrível de forma tão silenciosa, o verme acabou virando o grande símbolo de uma fome voraz que nunca, em hipótese alguma, se satisfaz. E isso ilustra perfeitamente uma passagem lá em Isaías 41:14. O texto usa 2 nomes para falar da mesma galera. Eles chamam de Jacó, a parte que está ligada nessa natureza carnal e destrutiva, inclusive chamando eles literalmente de verme no texto, e do outro lado usam Israel, que significa o príncipe de Deus, para representar o lado obediente, que tem o foco espiritual.
É um contraste claríssimo, sabe? A diferença entre ceder a esses apetites destrutivos que te corroem por dentro ou escolher seguir por um caminho espiritual bem mais elevado. Agora, pensem um pouco nessa ideia de um apetite insaciável. Isso nos joga num conceito que, sinceramente, é de arrepiar. Textos como Isaías 66 e Marcos 9 fazem umas referências bem assustadoras a um lugar onde, e abro aspas, o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Aqui, a nossa análise sai do mundo físico e entra na vida após a morte, trazendo essa ideia aterrorizante de desejos eternos que a gente simplesmente não consegue conter nem apagar. E para entender que tormento é esse, tem uma metáfora hebraica que é a chave de tudo. No idioma original, existe uma diferença gigante entre o fogo e a chama. O fogo representa as nossas paixões, aqueles desejos intensos da carne. Já a chama é o brilho do combustível, ou seja, a fome em si sendo consumida. Então, o tormento desse verme eterno não é um fogo físico literal, tipo de fogueira. É a angústia desesperadora de paixões e vícios que continuam queimando e implacavelmente destruindo a pessoa de dentro para fora. Querem um exemplo clássico disso? A famosa história do homem rico e Lázaro, lá do capítulo 16 do livro de Lucas. Ilustra isso perfeitamente. O homem rico passou a vida inteira só alimentando as vontades da carne e ignorou completamente o espírito. O resultado? Ele acaba atormentado por uma sede que não tem fim. Ele até pede uma gotinha d'água. Mas, gente, a água só mata a sede física. O grande ponto aqui é que a sede espiritual, esses apetites do nosso ego e a busca apenas por coisas materiais, vão continuar insatisfeitos para sempre se a nutrição do espírito for deixada de lado. Então, resumindo a ópera, o que os sábios tentam nos ensinar é que esse tal verme eterno é um estado de pura privação. Ele simboliza o apetite que não acaba, os desejos eternos da carne, como vícios e luxúrias que continuam ali, mesmo quando você já não tem mais um corpo físico. Imagina só o tormento absoluto de querer, de precisar desesperadamente do mundo material, mas estando numa dimensão puramente espiritual, onde essas vontades nunca, de jeito nenhum, poderão ser satisfeitas. O que nos leva a uma reflexão final incrível para amarrar tudo isso. Nós vimos aqui um ciclo biológico mega intricado que reflete conceitos profundamente complexos de sacrifício e pureza. Um ciclo que descreve, nos mínimos detalhes físicos, um método de execução que seria estabelecido por impérios que nem sonhavam em existir quando o texto original foi escrito. Falando sério, a probabilidade matemática e histórica de todas essas conexões darem match é praticamente zero. Então eu deixo essa pergunta martelando aí na cabeça de vocês. Será mesmo que todos esses paralelos fascinantes são só uma pura e extraordinária coincidência?